Shalom, pessoal. Aqui é Davi. Nós vamos ter uma aula sobre o Messias judeu. Vamos entender quem é o Messias, quais são suas características e os sinais de sua vinda. Então, eu vou compartilhar aqui o material com vocês e vamos acompanhando. Ok, aqui está. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter a noção de que a vinda do Messias, ou a própria existência do Messias, se trata de uma promessa divina feita ao povo hebreu, ao povo judeu. Então, ele, o Messias, é um enviado de Deus para libertar Israel e conduzir toda a humanidade para a redenção final. Então, é alguém que vem para o povo de Israel e, em seguida, para toda a humanidade. No entanto, quais são os sinais que indicam a sua vinda e quais características nos ajudarão a identificá-lo? Então, vamos entender. Então, em primeiro lugar, como eu disse, a vinda do Messias ou a existência do Messias em si é uma promessa feita aos israelitas, que em um tempo vindouro, um homem justo viria para exaltar Israel e fazer a palavra de Deus ser praticada por todas as pessoas. Aqui nós já temos dois pontos que serão enfatizados mais tarde, mas que é importante já introduzi-los. Em primeiro lugar, é um homem, então não é Deus, não é o Senhor que se encarna. E ele faz com que a palavra de Deus seja praticada. Então, ele não vem para ser adorado, não vem para criar nenhuma lei, nenhuma doutrina, mas vem para conduzir a humanidade ao caminho de Deus. Aqui nós temos algumas referências. A primeira referência está aqui no livro de Isaías. E brotará um renovo do trono de Jessé, e um ramo das suas raízes frutificará. E repousará sobre ele o Espírito de Deus, espírito de sabedoria e entendimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Deus. Isaías 11, versos 1 e 2. Temos outra aqui que fala algo similar. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que suscitarei a Davi um renovo justo, que reinará como rei e prosperará, praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias será salvo Judá e Israel habitará seguro. Jeremias 25, versos 5 e 6. Então, se nós pudéssemos ou pudermos resumir o Messias e a sua vinda, nós podemos resumir aqui nesta frase: sua missão é conduzir Israel e toda a humanidade ao caminho de Deus. Então, todos os seus atos se resumem a isso. Aí, pessoal, só um detalhe: tem várias referências aqui em todos os pontos que eu vou comentar, mas para que eu não fique lendo muito e fique algo cansativo, eu sempre vou ler apenas algumas referências. Mas eu aconselho que você pause o vídeo e leia as demais para o enriquecimento do seu conhecimento, tá bom? Então vamos lá começar entendendo os prelúdios da vinda do Messias, ou seja, os sinais que indicam o tempo da sua chegada. Então, segundo as escrituras e a literatura judaicas, Mashiach ben David, né, o Messias filho de Davi, virá em um tempo em que o mundo estará passando por algumas situações bem específicas, a saber, primeiro, o mundo estará bastante imoral e o seu sofrimento em níveis elevados. Então, nós temos o cenário de um mundo com imoralidades, com muito pecado, altos níveis de pecado e com muito sofrimento de todos os tipos. Nós temos aqui referências. Eu vou ler a primeira referência que se encontra no Talmud de Jerusalém, em Berachot 9.1, que diz: Rabi Abba Bar Kahana disse: o Messias virá quando o mundo estiver em um estado de confusão e sofrimento. No entanto, ele trará um tempo de paz e felicidade. E aqui embaixo, na terceira referência do Talmud da Babilônia, em Sotá 49b, o Messias virá quando o mundo estiver completamente em desespero. Então, nós temos um cenário de sofrimento, não é paz. Outro prelúdio da vinda de Mashiach é que Israel, literalmente Israel, estará perdido em práticas idólatras, mas ao mesmo tempo espiritualmente preparado para seguir a Torá e arrependido de seus pecados. Aqui eu incluí um comentário, mas assim, basicamente eu uni duas ideias nesse tópico aqui que eu acabei de ler. Mas quando você está estudando, você vê que há duas ideias que parecem ser contraditórias. Porque ao mesmo tempo em que alguns sábios dizem que Israel estará praticando idolatria,
Outros, né, em outras partes, dizem que os judeus estarão preparados espiritualmente, estarão voltados para a Torá. Isso parece ser duas ideias opostas. No entanto, se nós analisarmos com atenção, nós vamos ver que não há contradição, porque provavelmente a situação que nós temos aqui em questão é, de um lado, pessoas com práticas imorais, então judeus em específico praticando imoralidades. No entanto, os seus espíritos, as suas almas estão maduras o suficiente para uma elevação espiritual e desejosos por Deus. Então, basicamente, pessoas que praticam o pecado, mas as suas almas, os seus espíritos estão prontos para uma espiritualidade mais elevada e querem esse encontro com Deus. E é algo que nós vemos hoje. É muito comum nós vermos hoje muitas e muitas pessoas que vivem em pecado, mas ao mesmo tempo elas têm esse desejo por uma espiritualidade, elas buscam por respostas para o sentido da vida, sobre Deus, etc. Então, certamente esse é o cenário que nós temos. Então, sendo assim, não é uma contradição. As referências aqui, vamos ver a primeira do Talmud de Jerusalém, no Sanhedrin 12:5, que diz: O Messias virá quando Israel estiver completamente afastado de sua fé e praticando idolatria, mas o Messias os trará de volta a Deus. E a terceira referência, do Talmud de Jerusalém, também no Ta'anit 4:5. O Messias virá quando os judeus de todo o mundo se arrependerem de seus pecados e se comprometerem a viver conforme a Torá. Então, são estes dois cenários que eu mencionei. Terceiro sinal que nós temos aqui, mais referências. Você pode pausar o vídeo e ler. Mas é importante a gente, então, considerar esses termos, né? Moralmente em declínio e espiritualmente preparados. Então, moral e espiritual, ok? Dois caminhos. O outro ponto que nós temos aqui se refere a os governantes de Israel cairão, perdendo seus poderes. E isso provavelmente, digo eu, se refere aos líderes injustos e corruptos. Nossa referência no Talmud de Jerusalém, Pesachim 9:6, o Messias não virá até que todos os governantes das nações de Israel sejam removidos. Aqui provavelmente se refere a governantes injustos e corruptos, ok? Mesmo que talvez a ideia seja aqui de que todos os governantes saiam para que o Messias possa governar, nós temos que nos lembrar que o Messias é um ser humano. Como o ser humano tem suas limitações. Então, mesmo governando Israel, ele não pode governar sozinho, né? Então, certamente tem outros líderes justos com ele. Então, a referência provável é de líderes injustos. Outro ponto. O povo judeu estará completamente unido, eliminando as diferenças de dentro dele. E aqui digo eu, isso significa que a união entre os hebreus é essencial para que haja qualquer redenção. Deixar de lado as diferenças e abraçar-se como irmãos e irmãs. Então aqui nós vemos a importância da união do povo judeu. Há diferenças, e é normal haver diferenças, porque somos seres humanos, mas devemos deixar essas diferenças de lado, haver essa união para que então o Messias se manifeste, porque devemos nos lembrar que o povo judeu é o povo escolhido por Deus, não em sentido que é melhor do que qualquer outro povo, mas no sentido de que recebeu essa missão de trazer essa luz divina para a humanidade. Nossas referências aqui, apenas uma, do Talmud da Babilônia, no Sanhedrin 99b. O Messias virá quando os judeus estiverem completamente unidos, e será um momento de total unidade entre eles. Ponto número 5. Israel estará em grande opressão, sendo atacado por seus inimigos, vivendo momentos de grande desespero e aflição. Eu já mencionei, então, que o mundo estará em desespero, e Israel, em específico, talvez mais ainda, passando por ataques, sendo atacado por inimigos, sofrendo, enfim, um cenário mesmo de sofrimento. Inclusive, nós já temos isso no momento em que esse vídeo está sendo gravado. Referência aqui no Talmud de Jerusalém, no Sanhedrin 11:3. O Messias não virá até que todas as nações do mundo sejam contra Israel e a guerra se intensifique. Mas ele, o Messias, aparecerá e derrotará os inimigos de Israel, estabelecendo o reino de Deus. Então, tendo aqui uma ideia dos sinais que indicam o tempo em que o Messias, o enviado de Deus para a humanidade, vem, agora nós vamos analisar
as características do próprio Messias, do filho de Davi. Então, é importante, aqui eu já falei, vou repetir, vou ficar batendo nessa tecla, que o Messias, ele é um ser humano, não é a encarnação de Deus. Não existe essa crença entre os judeus de que Deus assuma alguma forma ou de que Deus se encarne. E nas promessas divinas não há também Deus prometendo se encarnar e vir como Messias. Há a promessa de que Deus envia um Messias. Então, nós estamos falando aqui de um ser humano normal, com suas limitações, com suas imperfeições. Um ser humano que é justo, como está aqui no comentário, mas imperfeito. Ele é enviado por Deus, mas é suscetível ao sofrimento e às dificuldades terrenas. Então, tem momentos de alegria, momentos de tristeza, tem dores, tem paixões, tem perfeições, imperfeições, como qualquer outra pessoa, mas com esse nível espiritual que vai também aumentando. Tá? A ideia também é de alguém que vai aprendendo e se aproximando de Deus durante a sua trajetória, ok? Então, vamos entender suas características com mais detalhes. Em primeiro lugar, ele será um homem, um ser masculino. Aqui é muito importante enfatizar a palavra homem, no sentido não de ser humano, que obviamente é, mas de homem biologicamente falando. Apesar de que algumas correntes mais liberais entre os judeus creem que o Messias pode ser uma mulher, as escrituras não indicam isso. As escrituras são bem claras em relação ao caráter masculino de Mashiach, ok? Vejamos aqui alguns exemplos. Vejam só essa referência aqui em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o firmar e estabelecer com juízo e com justiça desde agora e para sempre. Então, estamos falando de um ser masculino, de um homem, ok? E aí uma observação sobre esses títulos aqui, Deus forte, Pai da eternidade, na visão aqui do judaísmo é para indicar essa natureza, ou digamos, esse envio divino do Messias, ok? Mas ele não é Deus. Ele nem é Deus, o grande, e nem é um Deus, pois não há outro. E temos aqui outra referência em Gênesis 49:10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele, Messias, se congregarão os povos. Ok? E aqui, falando de Judá, nós chegamos ao segundo ponto, que ele, Messias, será da tribo de Judá, descendente da casa do rei Davi. E aqui nós estamos falando literalmente. Então, é uma pessoa, um homem da tribo de Judá. Então, tem o gene lá de Judá, filho de Jacó, de Israel, e tem o gene da casa de Davi. Então, estamos falando de genética. Não é alguém que simbolicamente é da casa de Davi, não é alguém que é da casa de Davi por associação. É de sangue mesmo, de genética. Então, ele vem da tribo de Judá. Temos aqui, né, a promessa. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que suscitarei a Davi um renovo justo, que reinará como rei e prosperará. Praticará o juízo e a justiça na terra, e nos seus dias será salvo Judá, e Israel habitará seguro. A referência que nós já vimos em Jeremias 23, 5, 6. Terceira característica do Mashiach, que tem outra referência, que você pode pausar e ler, é que ele virá de um lugar pequeno de onde ninguém espera. Muita gente aponta para a própria Belém Efrata, a cidade do rei Davi, que, né, em muitos períodos, é uma cidade muito pequena, uma cidade, né, que não é nenhuma cidade de grande importância. No entanto, isso não significa que o Messias vem literalmente de Belém. Significa que ele vem de alguma região pequena e com pouco ou nenhuma relevância no contexto global. Então, um lugar assim que não é nenhuma metrópole, nem é nenhuma cidade importante como, não sei, São Paulo, ou Nova York, ou Tel Aviv, ou qualquer outro lugar que você possa imaginar. É um lugar pequeno, sem relevância. Então, isso mostra essa vinda inesperada do Messias, que é um ponto muito importante. Nós temos sinais, mas não sabemos dia e horário, nenhum momento específico. Temos aqui referências, acho que vale a pena nós lermos as duas, vale a pena. E tu, Belém Efrata, embora pequena entre milhares de Judá, de ti sairá para mim o que será dominador em Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2.
As origens, então, aqui nos mostra também que desde o começo, Deus, então, determinou a vinda desse ser, o Messias. É, outra referência, o Messias virá de um lugar onde ninguém espera. Alguns dizem que virá do norte, outros do sul, mas ele virá de um lugar inesperado. Talmud da Babilônia, Sanhedrin 99a. Quarto atributo do Messias, ele passará por sofrimentos e tribulações, tanto por ser humano, quanto como preparação para a sua missão. Então vamos entender que, como humano, ele está suscetível a sofrimentos. Então o Messias sente dor, o Messias sente fome, sente saudade, fica triste quando alguém morre, talvez passe por dificuldades financeiras, dificuldades familiares, humilhações, não sei, sofrimentos humanos, né, de qualquer tipo que for. Mas também isso certamente acontece como uma maneira para qualificá-lo para melhor ajudar as pessoas. Porque assim, por exemplo, eu posso entender uma pessoa que tem depressão. Eu sei que é algo ruim, eu sei que é algo difícil, todos nós sabemos. Mas se eu mesmo tenho depressão, e eu encontro outra pessoa com depressão, provavelmente eu vou conseguir entender muito melhor o que aquela pessoa está passando, porque eu experienciei aquilo, eu vivi aquilo. Então, quando você vive uma coisa, você entende muito melhor, você consegue se colocar muito mais no lugar de outra pessoa. Então, isso também certamente é parte dessa missão do Messias, justamente para que ele possa desenvolver esse estado de empatia e de humildade. Então, né, entender melhor as pessoas, já que o objetivo dele é ajudar essas pessoas, né, as pessoas, na verdade. Então, aqui nossas referências. No Talmud da Babilônia, Sanhedrin 70b. Todos os tempos de sofrimento do Messias serão como os tempos de sofrimento de Jó. Então, uma referência, uma assimilação ao sofrimento de Jó. E falando sobre humildade, né, o Messias, Mashiach, será humilde e acessível. Então, apesar de escolhido divino e reanunciado, ele não será arrogante nem exigirá adoração. Afinal, ele não é um Deus, mas vem para relembrar a humanidade sobre Deus, o único. Então, ele é uma pessoa humilde, uma pessoa acessível, né, digamos assim, uma pessoa do povo, até porque ele não vem para ser adorado. O Messias não vem para ser servido. É o contrário, o Messias ele vem para adorar a Deus, ele vem para servir as pessoas. Então, ele é um servo das pessoas, ajudando-as a voltarem-se para Deus, ok? Então, repetindo, ele não é um Deus, ele vem para relembrar a humanidade sobre Deus único. E aqui nós temos uma referência, Zacarias 9:9. Exultai muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde e montado em um jumento. No jumento, filha de jumento, filho de jumenta. E aqui eu coloquei um comentário que é o seguinte: montado em jumento aqui deve ser entendido mais como uma metáfora do que algo literal. É uma metáfora para indicar esse aspecto humilde do Messias, porque assim, o jumento, ele não é um animal que é considerado de grande importância e beleza, como os cavalos, por exemplo. Então é um animal mais simples, então indica esse caráter humilde do Messias, ok? Mas não necessariamente ele vai ter que andar de jumento, ok? Provavelmente vai andar de carro ou avião normal. Temos outras referências aqui. Eu vou ler a última, que é do Talmud de Jerusalém, em Berahot 8.1, que diz: quando o Messias chegar, ele será uma figura de grande humildade. Ele não será um líder arrogante, mas um servo do povo. Então, ele não vem para ser servido, ele vem para servir. Sexta característica, ele será um líder completo, gente. Então, ele será um líder espiritual, né, ensinando a Torá ao povo, político, governando Israel e o mundo com justiça, e também um líder militar, destruindo os inimigos de Deus, né, que são os inimigos de Israel. Mas certamente, sem sombra de dúvidas, a primeira característica, né, de ele como líder espiritual é a mais importante, que leva a todos os demais acontecimentos, já que, né, seguir a palavra de Deus é a base para todas as demais coisas boas que pode haver, ou que podem existir. Então, nossas referências. Como líder espiritual, eu vou ler aqui a primeira referência do Talmud da Babilônia, em Sukkah 52b. O Messias será um grande mestre, que ensinará às nações da terra a seguir o caminho da Torá. Relembra Israel, povo judeu e toda a humanidade. Como líder político,
Um comentário do Rashi, né, uma pessoa importante aqui no judaísmo, explicando a referência em Isaías 11:1. E surgirá um rebento do tronco de Jessé, e um ramo brotará das suas raízes. Este será o Messias, que restaurará a paz, a justiça e o reino de Israel. Israel aqui não é, em um sentido espiritual, Israel mesmo, porque o lugar é o povo judeu. E como líder militar, nós temos aqui o Talmud de Jerusalém, no Sanhedrin 11:3, que diz: o Messias não virá até que todas as nações do mundo sejam contra Israel e a guerra se intensifique. Já vimos isso. Mas ele aparecerá e derrotará os inimigos de Israel, estabelecendo o reino de Deus. Então, ele é um líder espiritual, político e militar, tudo junto. Agora, né, já que chegando mais ao final, vamos ver alguns atos do Messias. Nós já entendemos as características dele, os sinais das suas vindas, as suas características, agora vamos ver exatamente o que ele vai fazer. É, Então, assim, um comentário aqui. Todos os sinais que foram mencionados, eles nos possibilitam reconhecer o Messias. E é necessário dizer que todos eles devem ser encontrados em um indivíduo para se afirmar, sem sombra de dúvidas, de que ele é o filho de Davi. Então, alguém tem 90% dessas características, ele é o Messias? Não. Alguém tem 99,9% dessas características, ele é o Messias? Não. Tem que ter 100%, sem faltar nem acrescentar. Ok? E aí, outro ponto importante é que o Messias, já que é a promessa para o povo de Israel, então, primeiramente, ele vem para o povo de Israel, para os judeus, como cumprimento dessa promessa divina. E depois, né, não necessariamente em ordem linear, mas assim, para o povo judeu e então se volta para o restante da humanidade. Então, vejamos primeiro algumas obrigações que ele tem para com Israel, para com o povo judeu em específico. Em primeiro lugar, ele restaura a glória de Israel e os serviços do templo. Então, assim, Israel foi o povo escolhido por Deus para trazer a sua luz ao mundo. Então, Israel, que é a menina dos olhos de Deus, deve receber essa recompensa, que é viver em glória e em paz, sendo reconhecido por toda a humanidade como tal, como, né, o escolhido de Deus. Então, o Mashiach, ele fará isso por Israel. Mas também ele vai reconstruir o Santo Templo, reestabelecendo seus serviços sacerdotais conforme está prescrito por Hashem, por Deus, na Torá. Então, nós lemos lá os mandamentos, né, que antes nós tínhamos as tendas, depois teve o templo construído pelo rei Salomão, e os serviços, eles são restaurados. Então, o Mashiach faz isso em e por Israel. Nossa referência quando o Messias chegar, o povo de Israel será restaurado em sua terra e o templo será reconstruído. Talmud da Babilônia, Sanhedrin 104a. Segundo a referência, quando o Messias chegar, ele será recebido com uma grande celebração e as boas ações do povo de Israel serão reveladas para o mundo. Aqui no Talmud também da Babilônia, Sanhedrin 79a. Outra coisa que o Messias faz pelos judeus é que ele juntará o povo hebreu em Israel, o lugar físico mesmo, fazendo com que todos que estão espalhados pelo mundo afora se reúnam lá. Isso é necessário porque a palavra de Deus deve se cumprir, porque Deus disse que o povo judeu, né, o povo de Israel, viveria na terra que o Senhor lhes deu, terra que emana leite e mel. Como a palavra de Deus, ela se cumpre, não tem como não se cumprir, então é necessário que esse povo esteja em Israel, né, em sua glória, usufruindo aí da glória de Deus. Aqui nossas referências. Eu vou ler apenas a primeira, do Talmud da Babilônia, no Sanhedrin 111a. O Messias virá quando o povo de Israel estiver espalhado entre todas as nações, e então ele os reunirá de todos os lugares. Então, assim, judeus de todos os lugares vão para lá. Isso não significa que ele vai obrigar os judeus de todos os lugares a irem para lá. Obviamente que se algum judeu não quer, não vai ser obrigado. Mas essa ideia de que há possibilidade. Então, os judeus podem ter um lugar para chamar de seu. Afinal, é um povo. Nós temos que ter essa coisa em mente, né? Nós não estamos falando apenas de uma religião, estamos falando de um povo, de uma gente. Outra coisa é que o Messias, filho de Davi, pastoreará os judeus, fazendo-os se voltarem à palavra de Deus, obedecendo-as fielmente. Detalhe, o Messias lidera o povo judeu, ele não controla, como eu disse. Então, não é um rei no sentido de mandar, dar ordens, e todo mundo vai obedecer. Ele vai liderar para o caminho de Deus. Com o objetivo de que todos os judeus, né, que não estão seguindo a palavra de Deus possam voltar a seguir.
Aqui tem um comentário que eu coloquei que é o seguinte: a ideia para que a gente possa ter uma ideia melhor, aliás, a noção para que a gente possa ter uma ideia melhor, é pensarmos que será algo similar ao que foi nos tempos de Moisés, mas sem aquela constante rebeldia do povo. Então, assim, nós temos um cenário de judeus fervorosos e em contato mais próximo com Deus e com essa liderança do Messias. Agora, o Messias como rei, gente, ele pode ser entendido no sentido literal mesmo, então, de haver um restabelecimento da monarquia em Israel, que é a ideia mais aceita, mas não podemos descartar a possibilidade disso ser também uma metáfora, um sentido figurado, e de o rei aqui ser no sentido de líder, mas não necessariamente um monarca, né? Até porque hoje os reis não são mais comuns. Talvez também porque, assim, no tempo em que as profecias foram dadas, existia reis, então era a referência que os profetas tinham, né? A referência de mundo, porque Deus nos dá uma profecia, mas a nossa mente humana ela é limitada, né? Não consegue entender coisas espirituais e tal. Então nós necessitamos de imagens, simbologias, referências do mundo para que possamos entender. Então pode ser essa questão, porque por exemplo, vamos supor que hoje Deus me dá uma profecia de alguém que vai liderar no Brasil daqui 1000 anos, por exemplo. Só que daqui 1000 anos não vai ser mais presidente, vai ser outra coisa. Só que assim, eu não consigo entender essa coisa, porque não existe, minha mente não é capaz de entender coisas que não existem. Então, provavelmente Deus me fala sobre essa pessoa e me fala, olha, ele vai ser similar a um presidente. Ou então minha mente veja a imagem ali como um presidente. Tudo porque uma referência que eu estou buscando no meu mundo para tentar entender esses conceitos mais abstratos, tá bom? Mas de qualquer jeito ele será um rei, no sentido literal, no sentido de um líder único ao povo. Nós temos aqui as referências. Eu vou ler a segunda referência do livro de Amós, capítulo 9, verso 11, que diz: Naquele dia farei levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e edificá-lo-ei como nos dias antigos, para que possuam o remanescente de Edom e todas as nações sobre as quais é invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz isso. Agora nós vemos mais duas características que Mashiach, o Messias, tem para com toda a humanidade, não apenas Israel. Ensinar a Torá para toda a humanidade, então a Torá deixa de ser algo apenas para os judeus, ou para, né, apenas, digamos, quem quer, e passa a ser para todo mundo. Ele ensina. Nós temos aqui duas referências. Primeira, o Messias será um grande mestre que ensinará as nações da terra a seguir o caminho da Torá, o caminho de Deus. Talmud da Babilônia, Sukkah 52b. E temos um comentário aqui do célebre Isaac Luria que diz: o Messias é a manifestação final da redenção, quando todas as almas serão reunidas e a criação atingirá sua perfeição. E aqui é importante notar que, como Isaac Luria diz, é a criação, não são apenas os seres humanos. Às vezes nós pensamos nessa redenção apenas dos seres humanos, mas os animais, a natureza, os vegetais, os minerais também participam dessa criação. Então, toda a criação, seres humanos, animais, natureza, até os insetinhos, atinge a sua perfeição, tudo para a glória de Deus, manifestando essa divindade que nós temos, já que nós temos a luz de Deus em nós. E o segundo ponto é que o Messias ele consegue criar um mundo de paz e união entre os seres humanos. Por quê? Ele está incentivando, ensinando as pessoas a seguirem o caminho de Deus. As pessoas começam a seguir o caminho de Deus. Como consequência disso, elas começam a praticar mais o bem, a se elevar espiritualmente e abandonar o mal. Então, elas se abdicam da prática do mal, das guerras, do egoísmo e tudo mais. Então, nós temos, ao passo que a humanidade vai evoluindo ou crescendo espiritualmente, vão deixando de lado todo esse egoísmo, esse materialismo excessivo, o ódio, a mentira, as indecências e todas as coisas do tipo. Nós temos aqui um comentário do Martin Buber, né, um filósofo judeu, que diz que a vinda do Messias é a realização da verdadeira comunidade humana, onde todos reconhecem a divindade em cada ser. Então nós reconhecemos, né? Nós não conhecemos, reconhecemos, nos relembramos, porque nós já sabemos isso em nosso ser. Nós relembramos de Deus e da divindade que está em cada pessoa, que é o próprio Deus, e em cada ser, né? Nas pessoas, nos animais, na natureza. E outra referência do Talmud da Babilônia, em Sukkah 52a, no tempo do Messias, os leões serão tão pacíficos quanto os cordeiros. Aqui uma referência a um tempo de paz, um cenário pacífico. Então, resumo, pessoal, que o Messias é alguém predestinado por Deus, que fará com que o povo de Israel, e em seguida todo mundo, se volte para Deus, realizando a redenção final, cumprindo o plano divino. Ok?
E para nós terminarmos, aqui nós temos apenas alguns exemplos de alguns falsos messias que tivemos ao longo da história. Alguns, porque a lista assim, contém mais de 30, eu trouxe 7, alguns exemplos mais notáveis. E só para chamar a atenção aqui que o termo falso messias ou falsos não quer dizer que essas pessoas eram todas pessoas que não seguiam a Deus. Pelo contrário, nós temos aqui exemplos de pessoas que são, inclusive, conhecidas por seguirem a Deus. É falso porque alguém achou que eles fossem messias, ou alguns se declararam messias, mas não foram. Então não eram messias, é nesse sentido. O primeiro que nós temos aqui, que é o único da nossa lista aqui que eu trouxe, que ele mesmo falou, eu sou o Messias, mas não foi coisa nenhuma, foi Shabbatai Zevi, que foi um líder religioso judaico que viveu onde hoje é a Turquia por volta do século XVII. Tivemos também Judas o Galileu, que foi o fundador do movimento Zelotes, que você já deve ter ouvido falar, que lutava contra a dominação romana. Então, provavelmente por esse caráter de lutar contra os inimigos de Israel, ele foi considerado um candidato ao Messias, mas não foi. Ele viveu na região da Galileia por volta aí do ano 6 dessa nossa era. Outro Judas foi Judas Macabeu, que foi líder militar na revolta dos Macabeus. Ele viveu em Israel por volta do século II antes da nossa era. Também, provavelmente por esse caráter de luta contra os inimigos, ele foi visto como candidato, mas não foi. Outro foi Moisés de Leon, que é autor do Zohar, um livro muito importante na Cabala judaica, por causa de seus ensinamentos de grande teor espiritual e profundidade espiritual, ele foi considerado um candidato. Ele viveu na Espanha entre os séculos 13 e 14. Mais antigamente, os próprios profetas Elias e Isaías, né, por sua santidade, principalmente o primeiro, foram considerados candidatos. O rei Josias, da descendência de Davi, porque ele restaurou o culto a Deus, então Israel estava vivendo em um período de grande idolatria, que inclusive foi perpetuado, instigado e criado por próprios reis anteriores que deixaram a Deus, e ele restaurou esse culto ao Senhor. Mas ele não foi o Messias, e também o príncipe Zerubabel, também da casa de Davi, que foi responsável pela reconstrução do templo após o exílio do povo judeu na Babilônia, mas obviamente não foi o Messias. Temos muitos outros exemplos. Então, pessoal, a nossa conclusão aqui da nossa aula é que, basicamente, o Messias é uma figura muito importante, né? Ainda que alguns creiam em sua existência literal, outros não creiam em sua existência literal apenas como era, mas é uma figura importante. Ele não é Deus, nem é um Deus, mas um ser humano comum. Então, a referência do Messias não é Deus, né? Se você quer ter uma referência, pense em Moisés. Moisés provavelmente é a pessoa mais próxima ao Messias, né? Era uma pessoa de grande nível espiritual, mas ainda assim humano e imperfeito, ok? Ele é o responsável pelo restabelecimento do reino de Deus na terra, induzindo e conduzindo todo ser humano a se voltar a Deus, realizando a redenção final. Como consequência, nós seres humanos e os seres todos vamos fazer um retorno ao jardim do Éden, onde Deus e o humano e toda a criatura vivem em um relacionamento direto e em perfeita harmonia. E por fim, eu trouxe aqui uma citação do livro Sefer HaKarim, que diz: a crença no Messias é central para a fé judaica, pois ele será o líder que, através de sua sabedoria e santidade, não perfeição, santidade, levará todos os povos a reconhecer a unidade de Deus e a paz universal. Ok? Então, esta foi aqui a nossa aula sobre o Messias, filho de Davi. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, Todarabá.